Esta manhã quero explorar o tema do selo do Deus vivo. É um assunto que estudei no último ano e descobri coisas incríveis e importantes para o povo de Deus nestes últimos dias. É uma mensagem que Deus me convenceu a pregar em todos os lugares por onde tenho viajado. E descobri que, se o povo de Deus deseja ser selado antes da vinda de Jesus, Deus está chamando para uma experiência completamente diferente em muitos aspectos da nossa vida cristã. Então, nesta manhã, quero tratar de algumas perguntas enquanto estudamos este tema. A primeira pergunta é: quando está acontecendo o selamento? A segunda pergunta é: do que realmente se trata o selo de Deus? Quem será selado? É a terceira pergunta. A quarta pergunta é: quem é aquele que está nos selando? E então, a última pergunta é: qual deve ser o resultado se formos selados? Qual deve ser o resultado do processo de selamento? Então vamos fazer juntos uma jornada pela Bíblia e pelo Espírito de profecia. Sobre este tema, o selo do Deus vivo, vamos inclinar nossas cabeças para uma palavra de oração. Pai Celestial, queremos te convidar para estar aqui conosco agora. Te convidamos para este salão e, Pai, queremos pedir que o Senhor pregue esta mensagem. Senhor, eu sou um pecador necessitado do meu Salvador. Esconda-me atrás da cruz. Pai, eu não sou digno de compartilhar da Tua palavra. Só Você é digno E nós apenas pedimos, Pai, que prepares nossos corações para ouvir a Tua voz mansa e delicada. Por isso pedimos em nome de Jesus, amém. Então, onde encontramos essa expressão, o selo do Deus vivo? Vamos para Apocalipse capítulo 7, versículos 1 a 4. Apocalipse capítulo 7, versículos 1 a 4. A Bíblia diz: E depois destas coisas, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo subir do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. É aqui que encontramos a expressão: e ele clamou com grande voz. Então os 4 anjos se voltaram, aos quais foi dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus nas suas testas. E por fim, ouvi o número dos que foram selados, e foram selados 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Então é daqui que vem a expressão, o selo do Deus vivo. Nossa primeira pergunta desta manhã é: quando ocorrerá a selagem? Bem, para sabermos disso, precisamos analisar o texto anterior e depois o texto posterior. Então vamos para Apocalipse 6:12. Apocalipse 6:12. Diz: E vi quando ele abriu o 6º selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de crina, e a lua tornou-se como sangue. E versos. Sim, é verdade. Então vamos ficar aqui. Versículo 12 e versículo 13. Acho que está faltando o versículo 13, então vou lê-lo para vocês. Diz: E as estrelas do céu caíram sobre a terra, assim como a figueira, quando sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Então, o versículo 12 e o versículo 13 são: o quê? O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Esta era a abertura do 6º selo. Agora, alguém sabe quando é a abertura do 6º selo? Quando os eventos da abertura do 6º selo estão acontecendo? Quando houve um grande terremoto? Quando o sol ficou negro? Quando foi que... E quando a lua se tornou como sangue? Os anos 1700. Bem, 2 deles aconteceram nos anos 1700. E a última, quando as estrelas caíram do céu. Quando isso aconteceu? 1833. Muito bom. Temos aqui excelentes estudantes ou estudiosos do Apocalipse. 1833. Isso está acontecendo antes de que evento? Este é o prelúdio para qual evento? O início do movimento adventista, certo? Assim, a partir de 1840, William Miller começa a pregar a mensagem dos 2.300 dias. E à medida que nos aproximamos de 1844, temos o estabelecimento do movimento adventista. Portanto, a abertura do 6º selo é como esse prelúdio para o estabelecimento do movimento adventista.
Agora, qual é o segundo evento que acontece depois de Apocalipse 7, 1 a 4? Chegamos a Apocalipse 8, 1. Em Apocalipse 8, 1 diz: quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Que evento é esse? Esse é a segunda vinda de Jesus, porque todo o céu vai se esvaziar e eles estarão a caminho da terra para ressuscitar os justos e levá-los de volta ao céu. Amém. Portanto, este é o sétimo selo e esta é a segunda vinda de Jesus. Então, em Apocalipse 7, 1 a 4, o selamento está acontecendo entre a abertura do sexto selo e a abertura do sétimo selo. E este é verdadeiramente o tempo do movimento adventista. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo agora no solene tempo do selamento. Amém. Estamos vivendo no tempo do selamento. Este é o tempo do movimento adventista, a igreja remanescente no fim dos tempos. E irmãos e irmãs, Deus deseja selar. Deus deseja selar uma geração do seu povo. Ele deseja que uma geração do seu povo esteja pronta para o selo de Deus. E nós estamos vivendo nesse tempo. Se isso está claro, por favor, diga amém. Próxima pergunta. Quem está sendo selado? Quem está sendo selado? Já lemos isso em Apocalipse 7, verso 4. E ouvi o número dos que foram selados. E foram selados 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então quem é que está sendo selado? Os filhos de Israel, os 144 mil. Deus deseja a conversão da igreja de Laodiceia aos 144 mil pouco antes de ele voltar. Deus, em cada geração da igreja adventista, tem tentado selar o seu povo. Ele tem tentado nos selar. E o selamento coincide com uma experiência de conversão aos 144 mil. Todos nós devemos nos esforçar. Ellen White diz que todos nós devemos nos esforçar para fazer parte dos 144 mil. E Deus tem tentado selar o seu povo. Deus tem tentado trazer uma geração do seu povo para se tornar os 144 mil. Agora vamos ler um pouco mais sobre os 144 mil. Vamos para Apocalipse 14 e vamos olhar alguns versículos aqui para entender as características dos 144 mil. Vamos olhar o versículo 1. Diz: E eis que olhei, e eis que um cordeiro estava em pé no monte Sião, e com ele 144 mil pessoas que tinham o nome do Pai escrito em suas testas. Então, característica número 1. Os 144 mil terão o nome do Pai escrito em suas testas. Verso 4. Estas são as que não se contaminam com mulheres, pois são virgens espirituais. Esses são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Esses foram redimidos entre os homens, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. Verso 5. E em suas bocas não se achou engano, pois são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Aqui está o versículo 12. Eis a paciência dos santos. Eis aqui os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Agora, entre o versículo 5 e o versículo 12, temos os versículos 6 a 11. E o que está contido nos versículos 6 a 11? As mensagens dos 3 anjos. Portanto, os 144 mil são capazes de pregar as mensagens dos 3 anjos. Os 144 mil não são pessoas que apenas ouviram as mensagens dos 3 anjos. Eles não são pessoas que apenas aprenderam uma vez na vida as mensagens dos 3 anjos. Os 144 mil, para que tenhamos a experiência de conversão, precisamos ser capazes de pregar as mensagens dos 3 anjos. Precisamos conhecer essa mensagem tão bem a ponto de podermos pregá-la para que os anjos do Senhor, o Espírito Santo, possam nos levar de um lugar a outro no final para pregar. Pregue essa mensagem. Então pergunto, quantos de nós hoje são capazes de pregar as mensagens dos 3 anjos? Quantos de nós? Se você não consegue, agora é a hora de aprender. Porque à medida que nos aproximamos do fim dos tempos, estamos ficando sem tempo para aprender essa mensagem. Mas não basta apenas aprender essa mensagem, precisamos ser capazes de pregá-la. Precisamos ser capazes de pregá-la. Então, em conclusão, os 144 mil são aqueles que têm a paciência dos santos. Eles guardam os mandamentos de Deus. Eles têm a fé de Jesus. Em sua boca não se encontra engano. Eles são irrepreensíveis diante do trono de Deus.
Eles são virgens espirituais que não se contaminaram e têm o nome do Pai em suas testas. Deus quer nos transformar. Deus quer converter a igreja de Laodiceia nos 144 mil. Onde podemos obter uma compreensão mais profunda sobre isso? Onde podemos descobrir sobre a conversão da igreja de Laodiceia nos 144 mil? Bem, podemos ir ao livro de Tiago. Esse é um sermão para outro momento. Não vamos abordar isso agora. Mas no livro de Tiago, no capítulo 1, você descobrirá como ter a paciência dos santos e guardar os mandamentos de Deus. No capítulo 2, você aprenderá sobre a fé de Jesus. No capítulo 3, você entenderá como ter uma língua sem dolo. E no capítulo 4, você descobrirá como ser virgens espirituais e não adúlteros, adúlteras ou amigos do mundo. No livro de Tiago, você encontrará na história de conversão dos 144 mil. Como eu disse, esse é um sermão para outro momento. Mas eu o encorajo a ler o livro de Tiago, estudá-lo por si mesmo e você verá a história de conversão que Deus deseja para todos na igreja remanescente. Todos na igreja de Laodiceia precisam ter essa experiência de conversão. E aqueles que realmente estiverem prontos para essa experiência de conversão, eles se tornarão os 144 mil. Vamos voltar e estudar profundamente. Então, um breve resumo. Sabemos que o selamento está acontecendo durante o movimento adventista. E entre o surgimento do movimento adventista e a segunda vinda de Jesus. Os que estão sendo selados são os 144 mil. E lemos sobre suas características em Apocalipse 14. Veja, hoje em Thompsonville, o selamento do povo de Deus está acontecendo em conjunto com a necessidade de trabalhar para as missões. E eu sei que a missão da igreja, o mandato que recebemos é ir, certo? Ir. Mas mais importante do que ir para as missões é a necessidade de ser selado com o selo do Deus vivo. Quando os 4 anjos em Apocalipse 7 estão segurando os 4 ventos, eles não estão perguntando se os adventistas levaram o evangelho a todo o mundo. Embora isso seja importante e iremos relacionar esse assunto com missões bem no final do sermão, para Deus há algo mais importante. Ele está preocupado se os servos do Deus vivo serão selados. Como sabemos que estamos selados? Deus deseja que o seu povo tenha o caráter de Deus, conforme descrito em Apocalipse 14, a respeito dos 100 e também exposto no livro de Tiago. Se estiver claro, quero ouvir você dizer amém. Agora vamos analisar mais a fundo a próxima questão. O que está sendo selado no povo de Deus? Eu sei que costumamos dizer que o sábado é o selo de Deus, certo? Mas vamos dar uma olhada na Bíblia e ver o que ela diz. Isaías 8,16 diz: ata o testemunho. Selar o quê? A lei entre os meus discípulos. Ata o testemunho. Sela a lei entre os meus discípulos. Outra forma de dizer isso é encontrada em Jeremias 31:33. Diz assim: mas esta será a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei onde? No seu interior, e a escreverei em seus corações. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus deseja, enquanto esse selamento acontece, escrever a sua lei em nossos corações. Se isso está claro, por favor, diga amém. Agora, o que significa escrever a lei de Deus em nossos corações? Romanos 4:11 diz que ele recebeu o sinal da circuncisão, falando sobre Abraão, um selo da justiça da fé que ele tinha, mesmo estando incircunciso, para que fosse pai de todos os que creem, ainda que não sejam circuncidados, para que a justiça também lhes seja imputada. O selo de Deus é um selo de justiça pela fé. A justiça pela fé é o selo de Deus. Então, o que é que Deus deseja fazer por nós? Ele deseja uma experiência de justiça pela fé conosco. Em Romanos 4, 3, 5, eu não coloquei isso ali, mas em Romanos 4, 3, 5, se você voltar a alguns versículos, ele diz: pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha, a recompensa não é considerada como graça, mas como morte. Se tentarmos trabalhar pela justiça, se tentarmos praticar a justiça para sermos salvos, isso se tornará uma dívida.
Mas ao que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Irmãos e irmãs, a justiça pela fé é ter um relacionamento de fé com Jesus. E Ele nos dará razão. Mas veja bem, o problema na igreja adventista hoje é que nos acostumamos tanto com este texto bíblico. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Já nos acostumamos tanto com esse mantra da igreja adventista. Quando alguém entra na igreja, a primeira coisa que às vezes dizemos é: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Mas então esquecemos de um João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmãos e irmãs, infelizmente fizemos da lei o nosso tutor. Infelizmente fizemos da lei o nosso ídolo. E estamos tentando chegar ao céu guardando a lei. Não podemos fazer isso. É impossível. E neste texto precisamos ter um relacionamento de fé com Jesus. Só Jesus pode escrever a lei em nossos corações. Então precisamos aprender. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Precisamos entender o amor de Deus por nós. Se você for ao livro Caminho a Cristo, capítulo 1, verá que cada passo de caminho a Cristo é um passo para Jesus. O primeiro passo é entender o amor de Deus por você. Mas tantas vezes tentamos dizer às pessoas, especialmente quando começamos a fazer estudos doutrinários com elas, que a primeira coisa que apresentamos é o que fazer, não quanto Deus nos ama. E muitos de nós crescemos na igreja adventista pensando que a lei é que vai te salvar. Quando você vem até mim pela primeira vez, deixe-me apresentar a lei e as partes da lei que você ainda não está cumprindo. Em vez de passos para Cristo, precisamos ir até Jesus. Precisamos entender, precisamos abraçar, precisamos nos apaixonar por passar tempo na presença de Jesus. Pois é somente pela presença de Jesus que seremos salvos. Cristo está desesperado para imputar justiça sobre nós. E quando a justiça é imputada sobre nós, então podemos guardar a lei. Então isso será uma consequência natural de nossas vidas. Pelo texto bíblico que lemos, podemos ver que o selo de Deus está relacionado à lei de Deus sendo escrita em nossos corações, mas isso vem através de passar tempo com Jesus, um relacionamento de fé com Jesus. Se isso estiver claro, por favor, diga amém. Isso é alvo de muita controvérsia. 640, parágrafo 1. Ele afirma que os inimigos da lei de Deus, desde os ministros até os mais humildes entre eles, têm uma nova concepção de verdade e dever. Tarde demais, eles percebem que o sábado do quarto mandamento é o selo do Deus vivo. Chegará, portanto, o tempo em que a revelação do povo de Deus acontecerá. Assim como permanecemos firmes no sábado, o sinal de que fomos selados se manifesta durante a guarda dominical. Então, o sábado será uma revelação de quem foi selado pelo selo do Deus vivo. E aqueles que se levantam para guardar o sábado serão selados e revelados. Certo? E é aí que o sábado se torna um selo do Deus vivo. Diz, tarde demais. Eles veem a verdadeira natureza do seu sábado espúrio e o fundamento arenoso sobre o qual têm edificado. Agora, próxima pergunta. Quem é aquele que nos sela? Quem é aquele que nos sela? Vamos para Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Diz, em quem também vós confiasteis, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, em quem também, depois que crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quem é aquele que nos sela? O Espírito Santo. Deixe-me terminar. Diz, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Então, quem é aquele que nos sela? O Espírito Santo. Agora, se o Espírito Santo, o terceiro membro da Trindade, é quem nos sela, não é de se admirar que hoje o diabo faça de tudo para desacreditar o Espírito Santo. Não é de se admirar que o diabo esteja espalhando pela igreja que o Espírito Santo não é Deus, que o Espírito Santo não existe, ou que não precisamos adorar o Espírito Santo. Se o Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade, toda vez que você adora a Deus, você está adorando o Espírito Santo. Se isso está claro, por favor, diga amém. Nós precisamos do Espírito Santo. Ele é o terceiro membro da Trindade enviado para concluir o selamento entre o povo de Deus. Agora, o que mais sabemos sobre o Espírito Santo?
Vou pular este texto. Em João 3, 5 Nicodemos vem até Jesus à noite. E assim que ele se aproxima de Jesus, imediatamente Jesus lhe diz: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, um membro do comitê executivo do Conselho da Associação Geral, tinha um problema. Ele tinha um problema. E Jesus, quando o líder da igreja adventista vem até Jesus, Jesus lhe diz: você não vai para o céu porque você tem um problema. E qual era o problema dele? Ele não havia nascido do Espírito, não da água do Espírito. Mas infelizmente na igreja adventista hoje, nós avaliamos nossos pastores por quantas pessoas nascem de quê? Da água. Estamos dando a falsa impressão de que se você é batizado nas águas, você vai para o céu. Não, precisamos nascer da água e do Espírito. E por isso temos um problema hoje. Se vamos ser selados, precisamos nascer do Espírito. Agora, o que significa nascer do Espírito? Em João 3, Jesus dá duas analogias em relação a nascer do Espírito. Quais são as duas analogias? Alguém sabe a que Jesus compara nascer do Espírito em João 3? O vento? Muito bem, certo? Então Jesus nos diz o seguinte: você não pode ver o vento, mas certamente pode ouvi-lo e também senti-lo. Meus queridos irmãos e irmãs, muitos de nós hoje em dia realizamos nossas devoções todas as manhãs, mas muitas vezes não ouvimos nem percebemos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Agora, qual é outra palavra para sentir o Espírito? Impressão ou convicção? Convicção, isso mesmo. E então, quantos de nós hoje estudamos a Bíblia toda manhã, toda noite? Somos muito fiéis. Estamos fazendo nossas devoções, mas não sentimos convicção. Não estamos sentindo o vento bater em nossos corações. Muitos de nós estudamos a Bíblia como uma cerimônia, esperando que apenas ler as palavras vá nos salvar. Irmãos e irmãs, um relacionamento de fé com Jesus Cristo é sobre ler a palavra e esperar que o vento bata em nossos corações. Precisamos esperar na presença de Jesus. Sentir o vento leva tempo. Você não pode apressar isso. Você não pode simplesmente esperar que em 5 minutos, 10 minutos, lendo algo rapidamente, isso vai te tornar santo. É o Espírito Santo que nos santifica. É a convicção em nossos corações, ouvir a voz de Deus para a nossa alma, que vai nos transformar. Mas muitos de nós estamos com pressa. Veja, o diabo está dizendo: tudo bem, você lê a Bíblia, eu vou deixar você ler a Bíblia, mas vou te deixar tão ocupado que você vai ler a Bíblia tão rápido que nunca vai parar tempo suficiente na presença de Deus para ouvi-lo falar de volta com você. É importante para nós ouvirmos Deus falando de volta para nós, não apenas nós falando com Ele, não apenas lendo a Bíblia como se fosse algum tipo de canto ou como se fosse um livro de cantos que precisamos recitar e então já estamos santos logo depois disso. Pois, não é assim que funciona. Deus deseja um relacionamento e relacionamento leva tempo. Relacionamento é eu falo com Deus e então espero Deus falar de volta comigo. Preciso sentir convicção. A segunda coisa, a segunda analogia que Jesus apresenta é a da serpente de bronze que ele ergue. Precisamos sentir o Espírito falando aos nossos corações. Precisamos olhar para a cruz e precisamos nos apaixonar por Jesus Cristo. Não podemos ter uma religião formal e fria sem o amor de Deus. Mas esse é o problema. Exatamente, farisaico. Nós somos os judeus da antiguidade. Temos o mesmo problema que eles tinham antes da vinda de Jesus. E transformamos tudo em uma cerimônia. Tornamos tudo uma cerimônia. Não há amor, não há relacionamento. Não existe nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Tudo é a lei, a lei, a lei. Tudo é assim. Bem, você tem que ler a Bíblia. Apenas leia rapidamente, termine logo e corra para o trabalho, corra para a escola. Não há relacionamento. É o relacionamento que nos salva. Não é o conhecimento, não é apenas ler por cima. Precisamos passar tempo na presença de Deus.
Se isso está claro, por favor, diga amém. Ouça isto. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, a separação entre os filhos da luz e os filhos das trevas será cada vez mais definida. Haverá cada vez mais divergências. Essa diferença é expressa nas palavras de Cristo: nascido de novo, criado novamente em Cristo, morto para o mundo e vivo para Deus. E assim, à medida que nos aproximamos do fim dos tempos, essa é a divisão que vai acontecer dentro da igreja. A separação em dois grupos será entre quem é nascido do Espírito, quem tem um relacionamento de fé com Jesus, passando tempo em sua presença para ser transformado, e quem tem uma religião formal e cerimonial. Esse é o problema que estamos enfrentando na igreja. Há mais uma coisa que quero compartilhar sobre o Espírito Santo. Isto está em Atos 1:13. Diz que quando eles entraram, subiram ao cenáculo onde estavam Pedro, Tiago e os demais discípulos. Agora, se você fizer uma busca pela expressão cenáculo, verá que a experiência do cenáculo é crucial, porque o que acontece depois do cenáculo? O derramamento do Espírito Santo. Amém. Então, se quisermos, e no final dos tempos haverá uma chuva serôdia que será derramada, nós também teremos um derramamento do Espírito Santo. Aliás, essa é a única maneira de terminarmos a obra, certo? Podemos correr o máximo que pudermos até os confins da terra. Nunca terminaremos essa obra sem o derramamento da chuva serôdia. Mas para recebermos a chuva serôdia, precisamos de uma experiência no cenáculo. O que é a experiência do Upper Room? Se você pesquisar a palavra cenáculo, encontrará essa expressão apenas uma outra vez nos evangelhos. Onde podemos encontrá-lo? O que os 12 discípulos fizeram primeiro? Comunhão. Vejam, irmãos e irmãs, há um problema na igreja adventista hoje. Nós transformamos a comunhão em uma mera cerimônia. Nós transformamos a comunhão, assim como os judeus antigos transformaram os sacrifícios em uma cerimônia sem significado, nós transformamos a comunhão em uma cerimônia sem significado. Deixe-me explicar. Se você olhar o capítulo em O Desejado de Todas as Nações sobre a primeira ceia, vai e leia, certo? Ellen White pergunta: para que serve o lava-pés? Para que serve a lavagem dos pés? É para fins de reconciliação. Reconciliação. A razão pela qual Deus instituiu, a razão pela qual Jesus instituiu a comunhão antes de partir, foi para ensinar toda a igreja como reconciliar. Agora vamos pensar nisso por um momento. Vamos refletir mais sobre essa história. De quem Jesus lavou os pés primeiro? Judas. Então, quando formos realizar a comunhão, quando fizermos o lava-pés, o primeiro pé que devemos lavar é o de Judas, o último dos 4. Não o pé do seu melhor amigo. Não o pé do seu cônjuge, a menos que ela fosse ou ele fosse Judas. Não qualquer pessoa na igreja que esteja sentada ao seu lado. É preciso escolher com cuidado a quem você lava os pés primeiro. Você deve lavar os pés de Judas. Então Jesus lavou um pé ou muitos pés? Ele lavou os pés de todos os 12 discípulos, portanto, o lava-pés pode exigir que você lave os pés de muitos Judas. Você pode precisar lavar os pés de várias pessoas para uma reconciliação completa na igreja. Quando nos reunimos, quando terminamos o lava-pés, todos devem estar reconciliados. Foi isso que eles fizeram no cenáculo. Foi isso que 120 pessoas fizeram em 10 dias. Eles se reconciliaram com todos. Não havia ninguém guardando mágoa de nada ao final dos 10 dias. No entanto, hoje o que fazemos? Em 10, 15 minutos, simplesmente escolhemos alguém e lavamos seus pés. E depois disso, comemos um biscoitinho e bebemos um copinho. Sem significado. Não há significado a menos que a igreja esteja reconciliada. Quando cheguei a esse entendimento, estávamos começando um plantio de igreja em 2024, no início de 2024. Em 2024, levei isso ao conselho da igreja e disse: pessoal, descobri algo novo. E quero propor que mudemos a forma como fazemos o lava-pés e a comunhão.
Então, o que fizemos foi transferir o lava-pés e a comunhão para a parte da tarde. E começamos por volta das 15 horas. E damos 3 horas para o lava-pés. E, ao nos reunirmos, antes de começarmos o lava-pés, lemos passagens da primeira ceia. E eu lembro a todos, por favor, considerem em oração quem foi o seu Judas do último trimestre. E depois disso, pelas próximas 3 horas, as pessoas ficam orando em silêncio. As pessoas se aproximam umas das outras. As pessoas estão se reconciliando. Os homens lavam os pés dos homens, e eu talvez tenha que lavar os pés de 5 a 10 pessoas, dependendo de quantas pessoas forem, a quem eu ofendi, do último trimestre ou de quem estou pedindo perdão. E as mulheres, da mesma forma, lavam os pés das mulheres. Se for homem com mulher, eles vão para um canto, sentam-se e se reconciliam verbalmente e então oram juntos. Ao final das 3 horas, quando nos reunimos, as mulheres prepararam uma refeição mediterrânea completa, com pão sem fermento, pastas, saladas, e estamos fazendo um jantar completo com jarras de suco de uva, porque estamos celebrando. Estamos celebrando fardos que foram tirados dos ombros. E quando começamos a fazer isso, havia pessoas vindo até mim para se reconciliar por coisas de 3 anos atrás. Mas por serem introvertidas e nunca terem tido essa oportunidade, elas simplesmente guardaram isso em seus corações. Mas agora estavam recebendo permissão porque entendíamos o verdadeiro significado da comunhão, de se reunir e se reconciliar. E à medida que nos aproximávamos, obrigado, ao celebrar a comunhão, havia simplesmente uma sensação de leveza. E os fardos foram aliviados e estávamos verdadeiramente celebrando a comunhão e refletindo sobre Cristo, e as pessoas compartilhavam testemunhos de como haviam se reconciliado umas com as outras. Este é o verdadeiro propósito da comunhão. E nós não temos nos apresentado adequadamente, nem celebrado as nossas vitórias no verdadeiro espírito de comunhão. E eu acredito que estamos perdendo o poder do Espírito Santo nas congregações porque estamos perdendo a reconciliação, certo? Jesus instituiu a comunhão para ensinar a igreja a dizer "me desculpe". E não há o suficiente disso nas famílias entre marido e esposa hoje em dia. Não há o suficiente entre filhos e pais hoje em dia. Não há o suficiente. Entre irmãos e irmãs sentados em lados opostos dos bancos, precisamos voltar a aprender a dizer "me desculpe". E esse é o último ponto que quero deixar para nós, que Deus deseja isso de nós. E veja o que Ellen White diz em O Desejado de Todas as Nações, página 651.2. Para aqueles que recebem o espírito do serviço, ele nunca pode se tornar um mero cerimonial, mas foi exatamente isso que fizemos dele. Sua lição constante será: pelo amor, sirvam uns aos outros. Gálatas 5:13. Ao lavar os pés de seus discípulos, Cristo deu prova de que faria qualquer serviço, por mais humilde que fosse, para torná-los herdeiros com ele das riquezas eternas do tesouro do céu. Seus discípulos, ao realizarem o mesmo rito, comprometeram-se da mesma forma a servir seus irmãos. Irmãos e irmãs, precisamos de maior unidade na igreja. E isso só pode acontecer se nos humilharmos, se criarmos uma cultura. A cada trimestre, aprendendo a dizer "me desculpe", e isso nos unirá. Última pergunta: qual é o resultado de ser selado? Efésios capítulo 4, versículos 30 a 32. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia sejam tiradas de entre vós, bem como toda malícia. Sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Comunhão. Assim como Deus, por amor de Cristo, vos perdoou, como experimentamos esse perdão? Lava, pés e comunhão. Mas o que devemos fazer? Supõe-se que devemos nos afastar de todas essas coisas: amargura, ira, raiva, clamor, maledicência e malícia. Próximo texto, 2 Timóteo 2, versículo 19. Contudo, o fundamento de Deus permanece firme e seguro, tendo este selo:
O Senhor conhece os que lhe pertencem. Aparte-se da iniquidade todo aquele que invoca o nome de Cristo. Qual é, então, o sinal, a evidência ou o resultado do selamento? Vitória sobre o pecado. Assim que formos selados, o povo de Deus entenderá o que significa ter vitória sobre o pecado. E o que é a vitória sobre o pecado? Um relacionamento com Jesus baseado na fé. Aprender a sentar aos pés de Jesus enquanto Ele transforma nosso caráter nos dará a vitória sobre o pecado. Amém? Cristo em nós, a esperança da glória. O último texto, antes de eu apresentar algumas citações de Ellen White. Não trabalhem, João 6,27. Trabalhem, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este Deus o Pai selou. Enquanto viajo de um lugar para outro e compartilho essa mensagem, vejo que Deus está tocando o coração do seu povo. Está acontecendo uma mudança hoje, à medida que as pessoas entendem o quão perto estamos do fim dos tempos. Cada vez mais pessoas, empresários, estudantes, jovens estão deixando de buscar o alimento que perece para buscar o alimento da vida eterna, para trabalhar na linha de frente do ministério de Deus. E essa tem sido a convicção que Deus colocou em meu coração há alguns anos. Enquanto eu compreendia e estudava Daniel 11 e percebia que estamos entrando nos últimos versículos de Daniel 11, percebo: estou ficando sem tempo para trabalhar pelo alimento da vida eterna. E assim, para muitos de nós hoje, se você está percebendo que Jesus está voltando em breve, precisa haver uma mudança. Você precisa mudar do seu caminho de carreira, de construir celeiros maiores, de pensar em como o seu negócio vai crescer, de progredir na sua carreira. Para onde posso servir na linha de frente da obra de Deus? Porque estou ficando sem tempo para aprender a fazer isso. E se eu não aprender a fazer isso agora, não vou conseguir fazer quando chegar a hora. Isso vai ser algo estranho para mim. Vai ser difícil para mim pensar em como faço essa transição do alimento que perece para o alimento da vida eterna. Como eu equilibro e dedico cada vez mais tempo à obra de Deus e cada vez menos tempo às minhas buscas mundanas? Precisamos começar a fazer isso agora. O selamento está acontecendo e o povo de Deus precisa começar a mudar o foco. Se eu penso sobre meus estudos, vejo cada vez mais jovens vindo para a nossa escola bíblica. Logo após o ensino médio, eles se envolvem no trabalho bíblico e nunca mais olham para trás. Porque Deus mudou a mente deles e eles não são menos por isso. Eles não estão perdendo nada, eles não ficam mais pobres por entregarem suas vidas a Deus. E Deus pega isso e os leva até os confins da terra. Há uma garota, acho que ela gravou aqui no ano passado. O nome dela é Sabrina Hugh. Ela lidera nosso aplicativo de música chamado Musicverse e ela veio até nós. Quando ela tinha 17 anos, logo após terminar o ensino médio, ela tinha uma autoestima muito baixa. Mas ao longo dos anos, à medida que ela decidiu se dedicar integralmente ao ministério, seus pais a pressionaram, sua irmã a pressionou para sair do trabalho bíblico e conseguir um emprego de verdade, mas ela persistiu com o Senhor. E hoje ela lidera nosso aplicativo de música chamado Musicverse e já viajou pelo mundo todo para compartilhar canções com versículos bíblicos. Ela compõe canções bíblicas mensalmente ou bimestralmente e as compartilha tendo viajado pelo mundo para falar e compartilhar sobre a obra de Deus, sobre o que Deus fez em sua vida e para ensinar as pessoas a música, sabe, a música certa que devemos cantar. E devemos, assim como Deus nos acolheu, Deus nos acolherá se estivermos dispostos a nos entregar. Amém? Para finalizar, gostaria de compartilhar com vocês algumas citações de Ellen White que estão no teto. Vamos dar uma olhada. O Senhor me deu uma visão em 26 de janeiro de 1850 que relatarei a seguir. Percebi que algumas pessoas do povo de Deus são tolas e inativas. Ora, se as pessoas em 1850 eram estúpidas e apáticas, o que dizer das pessoas em 2025? Em 2025 seremos ainda mais estúpidos e ainda mais inertes. Amém? Mas meio adormecidos não se dão conta da época em que estamos vivendo e que alguns correm o risco de serem levados pela correnteza.
Implorei ao anjo que tivesse piedade e salvasse aqueles que amam este mundo, que estão apegados aos seus bens e não estão dispostos a se desapegar deles e a fazer sacrifícios, para que os mensageiros possam chegar rapidamente para alimentar os famintos que estão perecendo por falta de alimento espiritual. Então, mais uma vez, foram-me mostrados aqueles que não estavam dispostos a se desfazer dos bens deste mundo para salvar almas que estão perecendo, enviando-lhes a verdade. Enquanto Jesus está diante do Pai, suplicando com seu sangue, lembrando seus sofrimentos e sua morte por eles. E enquanto os mensageiros de Deus estão esperando, prontos para levar-lhes a verdade salvadora, para que possam ser selados com o selo do Deus vivo, é difícil para alguns que professam crer na verdade presente. Fazer até mesmo tão pouco quanto entregar aos mensageiros o próprio dinheiro de Deus que Ele lhes emprestou para serem mordomos. O Jesus sofredor, seu amor tão profundo a ponto de levá-lo a dar sua vida pelo homem, foi novamente apresentado diante de mim. Também as vidas daqueles que professavam ser seus seguidores, que possuíam os bens deste mundo, mas consideravam tão grande uma coisa a ajudar a causa da salvação. O anjo disse: poderão tais pessoas entrar no céu? Outro anjo respondeu: não. Jamais. Aqueles que não se interessam pela causa de Deus na terra, jamais poderão cantar a canção do amor redentor no céu. Irmãos e irmãs, precisamos passar da carne que perece para a carne da vida eterna. Amém? Aqui estão mais algumas citações. O grande abalo começou e continuará, e todos serão abalados, aqueles que não estiverem dispostos a tomar uma atitude ousada, uma postura inabalável pela verdade. E para quê? Sacrifício por Deus e por sua causa. O anjo disse: pensais que alguém será obrigado a sacrificar? O anjo está perguntando: podemos forçar os adventistas a sacrificar? Não. Deve ser uma oferta voluntária. Será necessário tudo para comprar o campo. Irmãos e irmãs, vocês estão se preparando para entregar tudo a Jesus? À medida que nos aproximamos do fim da história da Terra e como adventistas, vemos a profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. Estamos nos preparando para dar tudo para comprar o campo? Clamei a Deus para poupar seu povo, alguns dos quais estavam desfalecendo e morrendo. Então vi que os juízos do Todo-Poderoso estavam vindo rapidamente e supliquei ao anjo que falasse em sua linguagem ao povo. Ellen White está dizendo: anjo, por favor, desça. Se você descesse nesta congregação agora mesmo e falasse a todas as pessoas que estão sentadas aqui, elas fariam alguma coisa. Observe o que o anjo diz. Ele disse: todos os trovões e relâmpagos do Monte Sinai não moverão aqueles que não são movidos pelas verdades claras da palavra de Deus. Nem mesmo a mensagem de um anjo os despertaria. Se um anjo descesse agora, todos nós ficaríamos assustados e então sairíamos da igreja e faríamos exatamente o que estamos fazendo hoje. Não haverá mudança. Você precisa responder aos avisos já dados. Você precisa responder à mensagem desta manhã. Não espere por um evento milagroso. Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. É por isso que o sábado não é o selo de Deus. Há muitos entre aqueles que ensinam a verdade aos outros que não receberão o selo de Deus em suas testas. Eles tinham a luz da verdade. Eles conheciam a vontade de seu mestre. Eles entendiam cada ponto da fé, mas não tinham obras correspondentes. Aqueles que são tão familiarizados com a profecia e os tesouros da sabedoria divina deveriam ter vivido sua fé. Como vivemos a nossa fé, irmãos e irmãs? Mudem do alimento que perece para o alimento da vida eterna. Precisamos começar a mudar agora. Agora é o momento de mudar. Não espere até que seja tarde demais. Vá e sirva ao Senhor. O céu será barato o suficiente se o alcançarmos através do sofrimento. Devemos negar a nós mesmos ao longo de todo o caminho, morrer para o eu diariamente, deixar que apenas Jesus apareça e manter a sua glória continuamente diante de nós. Vi que aqueles que recentemente abraçaram a verdade terão que aprender o que é sofrer por amor a Cristo, que terão provações a enfrentar. Essas provações serão intensas e dolorosas, para que possam ser purificados e preparados através do sofrimento para receber o selo do Deus vivo.
Irmãos e irmãs, haverá sofrimento, haverá abnegação e precisamos começar a praticar isso agora. Passar pelo tempo de angústia, ver o Rei em sua beleza e habitar na presença de Deus e dos anjos puros e santos. Disse o anjo: negue a si mesmo. Vocês precisam avançar rapidamente. Alguns de nós tivemos tempo para conhecer a verdade e avançar passo a passo, e cada passo que demos nos deu força para dar o próximo. Mas agora o tempo está quase acabando, e o que levamos anos para aprender, eles terão que aprender em poucos meses. Irmãos e irmãs, será que estamos nesse tempo e só temos alguns meses para aprender? Eles também terão muito a desaprender e muito a aprender novamente. Aqueles que não quiserem receber a marca da besta e sua imagem quando o decreto for promulgado, precisam ter decisão agora para dizer: não vamos respeitar a instituição da besta. E como fazemos isso? Sacrifício. O Senhor me mostrou o perigo de deixar nossas mentes serem preenchidas com pensamentos e preocupações mundanas. Vi que as mentes são desviadas da verdade presente e do amor pela Santa Bíblia ao ler outros livros emocionantes. Outros estão cheios de perplexidade e preocupação com o que vão comer, beber e vestir. Assim, entre os adventistas do sétimo dia, alguns estão assistindo filmes, alguns estão ouvindo música, alguns estão preocupados com sua carreira, outros estão preocupados em construir celeiros maiores para seus negócios, alguns estão olhando muito distante para a vinda do Senhor. O tempo continuou alguns anos a mais do que eles esperavam, portanto, eles pensam que pode continuar por mais alguns anos. E dessa forma, suas mentes estão sendo desviadas da verdade presente em direção ao mundo. Nessas coisas vi grande perigo, pois se a mente está cheia de outras coisas, mesmo que sejam coisas deste mundo, a verdade presente é excluída e não há lugar em nossas testas para o selo do Deus vivo. Se estamos preocupados com tudo menos com a obra de Deus, isso vai ocupar o espaço mental que temos para o selo do Deus vivo. Precisamos limpar nossas mentes. Das coisas deste mundo, precisamos focar no alimento da vida eterna, na obra da comissão evangélica, e isso criará espaço para o selo do Deus vivo. Vi que o tempo de Jesus no lugar santíssimo estava quase terminado e que esse tempo pode durar apenas um pouco mais. O tempo livre que temos deve ser gasto pesquisando a Bíblia, que é o que nos julgará nos últimos dias. Mais tempo para um relacionamento de fé com Jesus. É disso que Deus precisa. Ele precisa de mais tempo para que possamos sentir o vento batendo em nossos corações. E à medida que fizermos isso, Deus nos dará a direção. Deus vai nos impulsionar. Muitos de nós estamos ocupados demais em nossas vidas para passar tempo aos pés de Jesus e não estamos ouvindo a voz de Deus gritando para nós, dizendo que Ele está segurando, mas está prestes a soltar. Os ventos da discórdia, por favor, mude seu foco da comida que perece para o alimento da vida eterna. Última citação. Meus queridos irmãos e irmãs, que os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo estejam continuamente em suas mentes e que eles afastem os pensamentos e preocupações mundanas. Quando você se deitar, quando se levantar, que isso seja a sua meditação. Viva e haja totalmente em referência à vinda do Filho do Homem. O tempo do selamento é muito curto e logo terminará. Agora é o momento, enquanto os 4 anjos estão segurando os 4 ventos, de tornar certa a nossa vocação e eleição. Amém. Nesta manhã quero fazer 3 apelos. Posso fazer os apelos agora? Quero fazer 3 apelos. O primeiro apelo é: Deus está falando ao seu coração e Ele está lhe dizendo que você precisa de mais tempo de devoção. Você precisa passar mais tempo aos pés de Jesus para que possa sentir o vento batendo em seu coração. Não leia a Bíblia apenas como uma cerimônia. Você não pode ser salvo apenas fazendo isso. Precisamos ter um relacionamento real com Jesus. E talvez não importa o quanto você tente, simplesmente não consegue encontrar tempo. Talvez você precise se afastar para uma escola bíblica. Então, seu primeiro apelo é por mais tempo de devoção. Eu quero me comprometer a ter mais tempo de devoção com Jesus, ou já tentei encontrar mais tempo de devoção e simplesmente não consigo.
Eu preciso me afastar para uma experiência no deserto. Eu preciso ir para uma escola bíblica. Se é isso que o Senhor está colocando em seu coração, por favor, venha para o meu lado esquerdo. Eu gostaria de orar por você. Então esse é o primeiro apelo. Mais tempo de devoção, mais tempo aos pés de Jesus. Se você quer oração por isso, por favor, venha para o meu lado esquerdo. O segundo apelo é: irmãos e irmãs, há alguma reconciliação que você precisa fazer em sua igreja? Você precisa lavar os pés de Judá? Você tem guardado ressentimento no coração e precisa se reconciliar com um irmão ou irmã e precisa de oração para isso? Por favor, venha para o meio. Certo, então, um tempo de devoção maior, mova-se mais para a da esquerda, dar espaço para quem está vindo para frente. Você precisa de oração por reconciliação, e isso é algo com o qual você realmente está lutando e precisa que Deus remova essa montanha do seu coração para que você possa se reconciliar. Por favor, venha para o meio. Eu quero orar por você. O terceiro apelo que quero fazer é que você perceba que Deus está te chamando para um sacrifício maior, que é necessário haver um sofrimento maior pela causa de Cristo, e você tem estado muito focado na comida que perece e deseja fazer um sacrifício para o Senhor. Quero que você venha para a minha direita. Terceiro apelo, maior sacrifício, dar um passo de fé para realizar projetos maiores para o Senhor. Talvez você tenha guardado suas economias e esteja tentando poupar para o futuro. E Deus está pedindo que você dê ao Senhor, que se entregue totalmente para comprar o terreno. Vai ser necessário tudo para comprar o terreno e você quer se entregar totalmente a Jesus? Você quer que Deus te guie? Quais são os próximos passos para um sacrifício maior por Ele? À minha direita. Então deixe-me repetir. Mais tempo de devoção à minha esquerda, reconciliação que você precisa. Se você precisa dos dois, Deus pode ler o seu coração. Assim você pode ficar no meio. Mas a reconciliação, Deus está te chamando para a reconciliação. E a falta de perdão é uma das maiores portas abertas para a entrada de demônios. Portanto, se você deseja impedir que essa porta se abra para o demônio da falta de perdão, por favor, dê um passo à frente e tome a decisão de se reconciliar por princípio. Você nunca terá vontade de perdoar. Você nunca vai sentir vontade de se reconciliar. Você tem que fazer isso por princípio, e o sentimento virá depois. Amém? E então, o terceiro, um sacrifício maior pelo Senhor. Você percebe que estamos vivendo no fim dos tempos. Só temos alguns meses para mudar o nosso foco. Por favor, tome essa decisão. Louvado seja o Senhor. Vamos nos ajoelhar juntos e buscar ao Senhor em oração. Pai Celestial, eu te agradeço pela inspiração do Teu Espírito Santo. Agradeço-te, Pai, por teres pregado este sermão. Agradeço-te, Pai, pelo poder de convicção que colocaste em cada um de nossos corações. E, Senhor, Tu nos mostraste que estás segurando os 4 ventos por causa do Teu povo, porque precisas que haja uma transformação em nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a não viver a vida como de costume. Não temos tempo suficiente para continuar vivendo como se tudo estivesse normal. Senhor, é necessário que haja uma mudança. E eu te agradeço, Pai, por aqueles que vieram à frente, e eu quero fazer uma oração especial por cada uma dessas pessoas. Pai, para aqueles que desejam ter um tempo de devoção mais longo contigo, Tu colocaste em seus corações que eles têm te privado de tempo. E assim, Senhor, eu oro para que nos próximos dias e semanas Tu seles em seus corações essa decisão de sacrificar e te dedicar mais tempo, mesmo que isso signifique chegar mais tarde ao trabalho, mesmo que isso signifique chegar mais tarde à aula, mesmo que isso signifique mudar de emprego, só para que possamos ter mais tempo para Jesus, porque Jesus é aquele que vai nos salvar, ninguém mais, nada mais neste mundo. E por isso, Pai, por favor, dá-lhes sabedoria. Pai, eu oro pelo segundo grupo. Parece intransponível que possamos perdoar alguém que nos feriu tanto. Mas, Pai, Tu estás nos chamando para termos uma experiência diferente de reconciliação. E eu oro, Pai, por grande coragem.
que Tu seles em seus corações e lhes deis sabedoria sobre como se aproximar da pessoa com quem precisam se reconciliar para aliviar os fardos de seus corações. E assim, Pai, por favor, dá-lhes coragem, dá-lhes força, dá-lhes sabedoria. E finalmente, Pai, pelo último grupo que deseja sacrificar, eles têm guardado recursos. Eles sabem que podem Te dar o seu tempo, o seu dinheiro, seus recursos, outras coisas que possuem e que têm guardado para si. Pai, ajuda-nos a dar tudo para comprar o campo. Pai, oro para que também lhes deis sabedoria nos próximos dias e semanas sobre como podem realocar seus recursos para que possam dar mais a Jesus, para que possam contribuir mais para a linha de frente da Tua obra, para que possamos concluí-la, pois só nos restam alguns meses. Obrigado, Pai, por falar conosco. Por favor, sela todas as decisões em nossos corações. Não nos des descanso até que tenhamos nos rendido e estejamos seguindo o caminho que Tu queres que sigamos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.